Fala galera, tudo bom? Hoje aqui nós vamos entrevistar aqui o corintiano Silvério, né? Silvério. Corintiano, nosso quadro Papo de Torcedor. E nós vamos aqui o Influência Podcast, como está em alta, mais um torcedor aqui que nós vamos entrevistar aqui. Silvério, eu vou começar perguntando uma coisa que eu sempre pergunto. Já viu um script, meu início de entrevista o que te levou você a torcer pro Corinthians? O que te motivou? E eu quero dar um alô pro pessoal que tá todo ouvindo aí o site aí do podcast e dizer o que me levou a torcer pro Corinthians, cara, foi o seguinte, eu tinha um jogo de botão, quando eu era pequeno, eu tinha um jogo de botão na minha infância, né, e tinha dois times lá no jogo de botão, um era Corinthians e o outro era Flamengo. E aí eu sempre jogava com o jogo do Corinthians e eu fiquei treinado. Eu acho que era da paletinha que tinha um pouco de uma torta, eu treinava. Então ninguém ganhava de mim com eu jogando com o Corinthians. E quando eu pegava outra paletinha do lado do Flamengo, eu sempre pedia. Então eu depois daquilo ali, aí eu virei corintiano, sem querer, por causa desse jogo de botão que eu tinha, que eu ganhei na infância, foi um jogo de botão. Então, até o jogo de botão, o Flamengo já vem perdendo pro Corinthians desde o jogo de botão. Desde o jogo de botão. Então o negócio do Flamengo... Quando eu jogava com o jogo de botão do Corinthians, eu ganhava. Eu tinha esse jogo de botão naquela época. Você viveu em São Paulo, outros lugares também, você acompanhou a torcida do Corinthians, a Gaviões, aquela coisa pavião nova. Como é viver dentro daquela loucura do Corinthians, aquele torcedor ali, metrô, estádio e tudo? Cara, é o seguinte, quando fala da Gaviões da Fiel ou da torcida geral do Corinthians, o cara chega a arrupiar, uma coisa diferenciada de qualquer torcedor do mundo, não só do Brasil, do mundo. A torcida Corinthians é coisa de maluco demais. Aquilo ali é uma coisa, uma adrenalina fora do comum. E eu acho que me encaixei bem naquele quadro. Não tem pular de paraquedas, não tem pular de banco de jump, não tem pular nada disso, não tem nadar com tubarão, não tem enfrentar onça. A torcida do Corinthians é uma coisa maluca demais, é uma sensação única, ímpar. Invadimos o Maracanã, invadimos o Japão. É, tudo isso aí. E outra vez, cara, teve um episódio que eu lembro que eu fui no estádio do São Paulo, no Morumbi. Não, é o Morumbi, o estádio de São Paulo, isso mesmo, no Morumbi, Corinthians e Portuguesa. Aí agora tava 1-1 o jogo. Fred Rincon matou uma bola no peito e mandou lá pra dentro da área. Lá acho que o zagueiro da Portuguesa botou a mão na bola. Pênalti. Naquela hora que foi pênalti, uma arquibancada de metal e com laje, com brita, com concreto, tremeu todinho na hora que eu fiquei com medo daquilo ali desabar, entendeu? Naquele momento eu falei assim, não, isso aqui é uma coisa de outro mundo. E aí ele foi lá e converteu o pênalti. E o Corinthians ganhou de 2-1, se eu não me engano, foi isso. Foi a decisão do Paulista. Foi a decisão do Paulista. Eu não me lembro da data direito, não, porque eu não sou bom em data, não. E o Corinthians atual? O que você acha do Corinthians? Como é que tá esse momento? Como é que você vê o Corinthians hoje? O Corinthians hoje, eu vejo o Corinthians hoje em uma reformulação. Uma crise. O Corinthians hoje está vivendo uma crise, o que é verdade é verdade. É uma crise financeira, uma crise do futebol também, que não tá se agradando, mas quando chega em clássico, o Corinthians, eu cansei de ver o Corinthians não jogando nada e chega em clássico ele ganha, entendeu? Mas o Corinthians aí hoje está passando por uma fase não boa, né? E todo mundo sabe, não adianta eu esconder, mas está vivendo uma crise, mas isso eu acho que é só uma chuva, só vai passar. Corinthians sempre se supera, né? Corinthians sempre se supera. E a marca Corinthians é muito grande, de uma hora para outra pode dar um salto, tem crédito. Incomoda. E Thiago Nunes? O que você acha do técnico Thiago Nunes? Thiago Nunes é um bom técnico, fez um bom trabalho lá no Atlético Paranaense. Chegou no Corinthians, no começo a gente achava que ia, começou a empolgar, mas só tem que... Eu não agrado com o estilo de jogo de Thiago Nunes, não. Eu me adaptei àquele estilo de jogo de Tite. Faz um e fecha a casinha. Eu gosto daquele estilo de jogo. O importante é título, né? O importante é o título, não é jogar bonito, não. É isso aí. Muito bem. Agora, Silvério, o Corinthians também enfrenta uma nova política. André saindo, faz esses ladrão, vai ano de eleição. Como é que você vê essa eleição do Corinthians? O que pode melhorar? Cara, eu acho que tem a melhorar, não a piorar, entendeu? Eu gosto do Andrés, do estilo de Andrés, pelo que ele já fez no passado, eu gosto do estilo dele. Mas tá aparecendo muitas coisas aí que eu não estou bem por dentro da situação mesmo atual do Corinthians, não. Mas eu acredito que quem chegar lá no Corinthians vai chegar para tentar tirar o Corinthians dessa crise financeira, né?
e contratar direito. O Corinthians contratou bastante jogador, depois empresta e fica pagando salário pro jogador. Esse é o motivo da crise, né? Pagar pros outros jogar, né? Agora, o Corinthians, como se supera, vai começar o Paulista. Terminou a briga de menino pequeno, agora que é o Carioca, e vai começar a briga cachorro grande, que é o Paulista. E já vai começar com um clássico, amanhã vai ter um clássico, que é Corinthians e Palmeiras. É a hora do Corinthians, onde é que a gente vê que o Corinthians cresce, né, nesses momentos. O Corinthians vai lá e tira o cuidado da cartola e já era. Corinthians e Palmeiras é diferenciado. Eu acredito que o Corinthians amanhã ganha do Palmeiras, nem que seja de 1x0, 2x0, com o esquema de Thiago Nunes, vai partir pra cima, né? E pode ser que a porta lá atrás fique aberta, né? O Palmeiras pode ser que feche um. Mas o Corinthians, quando chega em clássico, faz a diferença. O Corinthians é problema. O Corinthians é diferenciado de qualquer time brasileiro, de qualquer time lá fora. O Corinthians é diferenciado brasileiro. É um time muito diferenciado. Ô Silvério, e para finalizar aqui, qual o título que você mais comemorou do Corinthians? Cara, o Mundial de clubes do Corinthians lá em cima do Chelsea, aquilo ali, eu cheguei a chorar de alegria. Aquilo ali... Igual o Palmeiras não tem? Aquilo ali o Palmeiras não tem. Torcedor do Flamengo, menos de 40 anos, não tem. Eu já vi o Corinthians ser campeão de tudo. Já ouvi minha geração, que hoje eu tenho 40 e poucos anos. Então vi o Corinthians ser campeão de tudo, de tudo. Eu vi lá, presenciei e vibrei com aquilo. Agora tem gente que fica aí comemorando antes de nascer, que já passou lá no passado. Quem vive de passado é museu. O Corinthians, o que eu vi o Corinthians fazer, não precisa fazer mais nada. O São Paulo falta uma Copa do Brasil, o Palmeiras falta Mundial, entendeu? Quem é torcedor do Flamengo não viu o Flamengo ser quem viu o Flamengo ser campeão mundial, entendeu? Eu quero ver atual e não vai ver o Flamengo ser campeão. O último campeão mundial do Brasil, é o Corinthians. Então o Corinthians é o último. Então, para alguém falar do Corinthians, tem que ir lá ganhar um Mundial, aí agora ser isso aí. O Flamengo tá passando uma chuva maravilhosa aí, que tá um patrocinador, uma boa administração, fizeram um bom trabalho assim em termos de gestão, mas em termos de títulos, dessas coisas aí, o Corinthians é demais, cara. O Corinthians é um torcedor que pode vivenciar de todas as idades. Do mais velho ao mais novo do Corinthians, conseguiu viver todos os títulos do Corinthians. Com os outros clubes, eu acho que de uma certa idade pra cá não viu nada, que só quem ganhou é o Corinthians, é campeão das 3 décadas seguidas. O Corinthians é o seguinte, década de 90, Corinthians. Entendeu? E outra coisa, torcedor dos outros clubes, falta alguma coisa. Eles falta ver o Flamengo, por exemplo, ser campeão mundial, que já foi lá no passado, mas não viu. Eu quero ver, tem que ver. Para outro tempo, vai morrer e não vai ver. O torcedor do Palmeiras nunca vai ganhar um mundial na vida. O São Paulino, para ganhar uma Copa do Brasil, pode ser que ganhe, mas vai demorar demais de ganhar uma Copa do Brasil. Não ganhou nem copinha, vai ganhar não mundial. Não vai ganhar nada. Então, os outros times que eu não falo, que eu falei, esses que são os grandes do Brasil, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, esses aí. Então, o Vasco não, que Vasco, moço, eu ia falar em time e vem o Vasco e tudo. Não vão chegar, esse time não vai chegar onde o Corinthians chegou e onde eu vi todos os títulos do Corinthians. Vivi aquilo ali, torci, chorei, emocionei. Corinthians é demais, Corinthians é nota 10, os outros falta alguma coisa. É isso aí, galera. Hoje nós conversamos aqui com o Silvério, super corintiano, no nosso Influência Podcast, no quadro Papo de Torcedor.